Boa tarde, irmãs, a paz do Senhor para cada uma de vocês. Estamos aqui nesta quinta-feira, véspera de Sexta-feira Santa, neste ano de 2020, que está sendo um ano atípico nas nossas vidas, para nos fortalecer mais uma vez na palavra do Senhor. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela vem de encontro à nossa necessidade emocional, a nossa necessidade humana neste dia. E está no segundo livro de Reis, no capítulo 19, que vai contar um pouco sobre a trajetória do profeta Elias. Segundo livro de Reis, capítulo 19. Abra sua Bíblia para depois você continuar meditando nessa palavra. A Bíblia vai dizer que Elias, ele era a voz do Senhor naquela época. A época em que Acabe era o rei e a sua esposa Jezabel era rainha. E naquela época, Jezabel adorava a Baal e ela tinha muitos profetas de Baal. E Elias, como um homem de autoridade, de unção, ele desafia os profetas de Baal. Ele faz um altar, ele enche de água e ele fala: olha, vocês querem saber quem é mesmo Deus? Então eu vou lançar um desafio. Vocês podem clamar ao seu Deus, clamem. E eu vou clamar ao meu Deus. E aquele Deus que mandar fogo sobre esse altar molhado e consumir toda essa água e queimar tudo, esse realmente é Deus. E a Bíblia diz que aqueles profetas clamam, gritam, rasgam suas roupas, se jogam no chão e nada acontece. E quando Elias levanta sua voz ao céu, Deus envia fogo e queima aquele altar. Então Elias mata todos os profetas de Baal. Jezabel fica sabendo, fica furiosa e manda um recado para Elias, dizendo que o mataria. E Elias, irmãs, no versículo 4 do capítulo 19 vai dizer, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Então, irmãs, a Bíblia vai nos ensinar, vai nos mostrar que assim como Elias, que era o maior representante do céu naquela época, que era um homem que falou para Acabe assim, não vai chover enquanto eu não disser que chova, enquanto a minha palavra não disser que vai haver chuva. Irmãs, ele decretou que não havia chuva segundo a palavra dele, não era segundo a palavra de Deus. Para a gente ter noção, para a gente ter dimensão da autoridade divina que aquele homem tinha, da intimidade que ele tinha com Deus, de como ele era usado por Deus. Mesmo esse homem, tão forte espiritualmente, ele se sentiu abatido. Ele pediu a morte em seu ânimo. Ele se sentiu angustiado, cansado. Eu vejo aqui um profeta cansado. Cansado de lutar, cansado de guerrear, cansado de ser um representante de Deus em meio a tantas pessoas descrentes e idólatras. Ele se sentiu cansado. Ele falou, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Eu quero a morte. Mas a Bíblia vai dizer que o anjo o chama e diz, levanta-te e come. E o anjo põe pão cozido e uma botija de água para Elias ali. E Elias come, bebe e volta a deitar. Irmãs, ele comeu uma comida celestial e ele voltou a deitar, porque ele realmente estava abatido no seu ânimo. E eu quero dizer para você hoje, para mim hoje, que nós não somos melhores do que Elias. Nós somos humanas como Elias. E nós passamos sim por momentos de angústia, por dias em que levantamos, mas não desejamos levantar da cama. Por dias que preferiríamos continuar dormindo e passar aquele dia. Assim como Elias queria dormir. Isso é normal. Eu quero dizer para você que isso é normal e que o Senhor nos conhece. Ele sabe que como humanos
nós vamos ter dias excelentes, dias bons e dias ruins, né? Mas isso não mudou a essência de Elias, não mudou o propósito de Deus na vida de Elias, não mudou o chamado de Deus na vida de Elias, não mudou a história de Elias. Apenas foi um momento em que o Senhor, sabendo como Elias era, conhecendo a sua estrutura, Deus envia um anjo e o alimenta e o fortalece. E no versículo 7 vai dizer: e o anjo do Senhor o tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Então, enquanto ele pede a morte, o Senhor volta e diz: olha, se ponha na tua posição de servo, de agente do céu, de representante do reino celestial nessa terra. Te ponha na sua posição e te alimenta. Come da comida que eu te dou, porque ainda tem o propósito na sua vida. Você ainda tem missões nessa terra a realizar pelo reino de Deus. E é essa palavra que o Senhor traz para mim e para você hoje. Tem dias que nós estamos bem, né? Nesta quarentena eu estou me sentindo muito bem. Apesar de todas as coisas, não me peguei chorando, não me peguei preocupada, descabelada, mas tem dias que eu acordo e sinto que desânimo, que tristeza, que angústia. Esse tempo podia passar logo, né? Cada um tem uma maneira de reagir a este tempo que estamos vivendo. Umas de nós, eu tenho certeza, que tem chorado muito. Outras de nós, tenho certeza que tem ficado um pouco mais estressada. Outras de nós têm ficado mais caladas, né? E tem dias que estamos bem, ótimas, e tem dias que estamos desanimadas, com o nosso espírito angustiado. E isso é normal, comigo e com você. E o Senhor sabe disso. Mas, como o Senhor disse a Elias, levanta-te, põe na tua posição, ainda que seja difícil, irmã, estar desanimada, angustiada, mas o Senhor nos diz: levanta-te. Coloque-se na posição de serva e saiba, tenha certeza que muito comprido ainda é o nosso caminho, que o Senhor ainda tem propósitos nas nossas vidas, que este tempo vai passar e que muitas outras coisas nós vamos viver e que nós vamos poder contar pela fé. Vamos pensar nisso, irmãs, que nós vamos poder contar pela fé aos nossos filhos, aos nossos netos, não sei, só o Senhor sabe que tempo ainda temos nesta terra, que vencemos essa quarentena. Então, no versículo 8, diz o seguinte: levantou-se, pois, e comeu e bebeu. Ele foi alimentado, irmãs. O nosso alimento para vencer essa guerra é a palavra de Deus. O nosso alimento é a oração. O nosso alimento é o jejum. Elias comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Irmãs, aquela comida foi uma comida sobrenatural para Elias. Foi uma comida vindo do céu para Elias. Tanto é que ele caminhou 40 dias e 40 noites. Nós sabemos que o ser humano não fica 3 dias sem água e sem comida. Ele morre desnutrido. E Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Eu quero te lembrar que a comida do Senhor, a comida que vem do céu, ela é poderosa, ela é sobrenatural, ela é inexplicável, ela nos dá força que nós não entendemos de onde vem, ela nos traz paz que nós não conseguimos explicar, porque ela é sobrenatural. E daí vai dizer, irmãs, que ele se enfia numa caverna e vem um vento forte e não é Deus, vem fogo e não é Deus, vem terremoto e não é Deus. E no versículo 12 vai dizer assim, no final do versículo 12: e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, porque ele sabia que era a voz de Deus. E pôs-se à entrada daquela caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor.
Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares. E ele começa a se lamentar com Deus. Ele fala, Senhor, eu tenho zelado pela tua palavra, mas olha o restante do mundo. O que eles têm feito? Mas o mais interessante, irmãs, que está aqui, ó, no Salmo 103, no versículo 14, que é o que ardeu meu coração. Pois ele, Deus, conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Deus conhecia a estrutura de Elias e ele lembrou-se que Elias era pó. Tanto é que Deus vai ao encontro de Elias, não como um terremoto, não como um furacão, mas ele chega como uma voz mansa, delicada, porque ele sabia que Elias precisava desabafar. Ele sabia que Elias estava estafado, que Elias estava cansado, que Elias estava se sentindo o único lutador em meio àquela multidão. Talvez hoje você se sinta a única remando contra a maré. Você se sinta a única, tentando se fortalecer, tentando prosseguir, tentando vencer. Talvez você precise hoje desabafar. Eu te digo, o Senhor conhece a sua estrutura e Ele lembra de que você é pó, de que você é frágil, de que você tem defeitos, de que você tem coisas que te abatem, coisas que te afligem. O Senhor te conhece, o Senhor me conhece. Irmãs, isso é consolo para a nossa alma, saber que o Senhor nos conhece, saber que Ele sabe a nossa estrutura, que Ele conhece o nosso limite, que Ele sabe até onde aguentamos, até onde podemos ir, e que Ele, mesmo sabendo a nossa estrutura, Ele nos chamou. Mesmo conhecendo tudo isso de Elias, o Senhor queria usá-lo, o Senhor desejava usá-lo, o Senhor tinha propósito na vida dele. E o Senhor vai dizer para ele, olha Elias, levanta-te. Porque, também eu fiz ficar em Israel 7.000, versículo 18, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Ele está dizendo, Elias, levanta-te, porque você não está sozinho, você não é o único. Ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal. E eu quero te usar, eu quero te fazer de você instrumento na minha obra, nos meus planos, nos meus projetos. Então, hoje a palavra do Senhor que vem de consolo para o meu coração, irmãs, e de consolo para o seu coração. O Senhor conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó. Assim como Ele cuidou com tanto zelo de Elias, foi até a caverna o encontrar, levou alimento do céu para ele, o chamou, ouviu as suas lamúrias, né? E o fortaleceu, o revigorou e disse, Elias, vamos lá, meu filho, você ainda é meu filho, você ainda é meu servo, eu ainda tenho propósito na sua vida, ainda tem pessoas se inspirando e esperando por você. Esse mesmo Deus, Ele está aqui para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos chamar, para nos arrancar do lugar de desânimo, que é a nossa caverna, no nosso lugar de escuridão, no nosso lugar de estar escondida, que é a nossa caverna. O Senhor ainda tem muito o que fazer através das nossas vidas. Irmãs, eu quero que você seja realmente consolada por essa palavra, como eu fui e estou sendo consolada por essa palavra. Que o Senhor conhece e sabe que nem todos os dias você vai ser forte. Nem todos os dias você vai ser um muro, né? Tem dias que nós seremos abatidas, né? Tem dias que estaremos fragilizadas. Mas em todos os nossos dias, o Senhor não nos abandonará. Ele vai nos entender e Ele estará pronto a nos ouvir. Ainda que tenhamos que lamuriar como Elias, Ele estará ali para nos encorajar e para nos fortalecer. Amém? Vamos orar juntas nesta tarde, pela fé, crendo nessa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos, Senhor Jesus, te glorificar e te bendizer, exaltar o teu nome, que é santo, Deus.
E queremos te dizer, Pai, que estamos vivendo esse tempo difícil e que não tem sido fácil. Tem dias, Pai, que estamos fortes, mas tem dias que estamos tão fracas, tão angustiadas, abatidas. Senhor, assim como o Senhor foi com Elias e o entendeu, assim como o Salmo 103 diz que o Senhor conhece a nossa estrutura, que o Senhor se lembra que somos pó. Deus, te pedimos, sê conosco. Não nos deixa ficar, Senhor Jesus, enclausuradas em nossas cavernas. Não nos deixe ficar, Senhor, desanimadas, abatidas, angustiadas, Pai, por muito tempo, não. Vem com a sua voz mansa e suave, como diz a palavra, e nos anima, nos fortalece, nos edifica, nos encoraja, Deus, nos dá força, nos dá alimento sobrenatural para continuar, Senhor, nessa caminhada. Senhor, visita cada uma dessas mulheres, Pai, que estão ouvindo essa palavra neste momento. Senhor Jesus, que estão, Senhor, com seus corações aflitos, que estão com seus corações queimando, porque a Tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Visita suas mentes, visita os seus espíritos, Pai, suas almas, seus corpos físicos, Pai, e reestabelece a força, o ânimo, a alegria. Em nome de Jesus te pedimos, sê conosco, Pai, sê conosco, Deus. Lembra-se de que somos pó, Pai, e nos ajuda. Te colocamos, Pai, os pedidos de oração de cada uma dessas mulheres. Senhor Jesus, pedidos por cura, por livramento, pedidos por salvação, pedidos por libertação, Senhor, por transformação. Tu conheces e sabes a necessidade de cada uma delas, Pai. Fortalece essas mulheres, cuida das suas casas, das suas famílias. Oh, Senhor, Pai, sustenta, dá a provisão, Senhor, do que comer, do que vestir. Dá a provisão, Senhor, de tudo que for necessidade das tuas servas, Pai. E mostra a tua benignidade sobre elas, sobre os seus filhos e sobre os filhos de seus filhos, como diz a tua palavra. Em nome de Jesus, hoje, Jesus, nós te pedimos, nos fortaleça, nos enche de ânimo e esperança, transforma a nossa tristeza em alegria, transforma a nossa angústia, Senhor Jesus Cristo amado, em esperança, em paz. Em nome de Jesus nós clamamos por solução, Senhor, para a nossa nação. Clamamos, Pai, por cura para a nossa nação. Clamamos, Pai, por livramento, Senhor, para a nossa nação. E assim entregamos nossa oração em unidade. Cada uma na sua casa, mas orando para o mesmo Deus, no mesmo propósito. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Irmãs, que você seja fortalecida por esse alimento do céu. E que você tenha muito ânimo para prosseguir avante. Um beijo.